E eu quero compartilhar com vocês uma palavra bem rápida. É claro que o que eu escrevi aqui seria para 1 hora de preleção. Mas Deus vai dar graça, nós vamos falar em 10 minutos, em nome de Jesus. Deus vai dar graça, me ajudem aí, vão olhando. Para que o Espírito Santo te alcance aí onde você está. Queridas, o nosso tema ele é composto por uma metáfora. O que é metáfora? É uma figura de linguagem que a gente usa para fazer comparações, não é? Então, muitas histórias contêm metáfora, como, por exemplo, as fábulas, que atribuem determinados elementos da natureza, como animais e plantas. A gente atribui a esses elementos características essencialmente humanas. Então, por que nós escolhemos a ostra e a pérola? Por quê? Rubem Alves, nosso escritor, ele disse assim: uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Por quê? Porque a pérola, ela é o resultado, ela é o produto de uma ferida que foi cicatrizada. Então, a ostra no mar, ela está lá e começa, quando ela é agredida, quando dentro dela entra um grão de areia, aquilo machuca, aquilo incomoda e ela luta, se debate, tentando tirar aquele grão de areia. E ao não conseguir, ela libera uma substância em seu interior, é chamado nácar. Né? Esse nácar, ele gera madrepérola. Eu não sei se vocês já tiveram alguma joia feita de madrepérola. Então vem daí. E ela vai envolvendo esse grão de areia que a está machucando. E esse grão de areia se torna uma pérola maravilhosa. É o sistema de defesa dela. Não é uma reação, mas sim uma autoproteção que ela tem. E o resultado é uma joia, algo muito precioso. Por que eu estou dizendo que é muito precioso? Porque o colar da rainha da França, Maria Antonieta, um colar de pérolas, foi leiloado, sabe pela bagatela de quanto? 36 milhões de dólares. A gente nem consegue imaginar o quanto é isso. Um colar de pérolas, porque a rainha chegou a atingir essa magnitude de valor. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós, principalmente nós mulheres, o Senhor, Ele nos planejou, Ele nos desenhou para nós sermos, queridas, a grande provedora emocional do mundo. Sabe, as boas emoções, sabe, o afeto. A mulher, ela é capacitada por Deus para ser um berço de afeto na geração da humanidade. Então, quando essa mulher, ela é ferida, principalmente na sua infância, quando ela é machucada, principalmente na sua infância, essa dor normalmente vem e deforma a personalidade, endurece o coração dessa mulher. E muitas mulheres, ao invés de gerar algo precioso com essa dor, muitas se fecham, guardam a dor lá dentro. E essa ostra que seria, que a gente está usando como metáfora, ao invés dela gerar essa joia, ela se torna um instrumento de morte, sabe? Às vezes a gente tem que parar para pensar, às vezes a gente tem que parar para fazer uma autoavaliação. E eu queria te perguntar nessa noite: quem é você hoje? Quem é você? O que você tem carregado dentro do seu coração? Talvez você esteja tão linda hoje, vocês estão lindas, a igreja está realmente adornada, porque onde tem mulher tem alegria, tem beleza, tem aroma. Aonde tem mulher as coisas funcionam bem, não é? E talvez você está linda, eu olhando para você acho que você está perfeita. Mas só você
e Deus sabem de verdade como está o seu coração. Talvez você olhe para a sua vida e você só vê uma bagunça. Talvez você tenha lutado, porque em momentos que você nem imagina, uma tristeza que você não sabe de onde vem, envolve o seu coração. Por vezes essa tristeza se torna numa angústia, e por mais que você se debata, por mais que você vá para lá, vem para cá, você não consegue se libertar. Você até tenta algumas mudanças, mas não consegue avançar. Na verdade, muitas aqui, eu sei que isso acontece, não consegue estabelecer relacionamentos saudáveis. As pessoas que lhe cercam sempre estão envolvidas em atritos, em conflitos. E às vezes eu olho, tenho lidado com mulheres tão lindas, tão enfeitadas, mas quando abrem o coração, eu já ouvi de mulher que fala assim: pastora, eu me sinto um lixo. E eu fico olhando, não consigo alcançar o peso dessa palavra. Mas a verdade é que o ambiente do coração dela está desse jeito. Na verdade está mesmo cheio de lixo, sabe? Muitas vezes a nossa vida ela é paralisada por causa de um trauma. O trauma eu não tenho tempo para explicar agora qual é a raiz e tudo que ele causa. Mas é algo tão difícil, porque normalmente quando você passou por um trauma, você tem vergonha de falar sobre ele. Então você cala, esconde, deixa lá escondidinho, mas você não percebe que esse trauma, ele não está silencioso. Porque o tempo não cura nada, só esconde. Mas esconde algo vivo, que vai se enraizando, vai crescendo e vai impactando a sua vida e mudando o seu comportamento hoje. Então qual o resultado que a gente tem? A pessoa tem desequilíbrio emocional. Uma gota d'água é o suficiente para que ela perca completamente a cabeça. A gente tem lutado com mulheres com muita dificuldade na área sexual, esposas com dificuldades reais na área da intimidade, dificuldade financeira, mulheres que não conseguem se equilibrar na área financeira, não conseguem ter relacionamento saudável. Todas as vezes que se conecta a alguém, parece que escolhe alguém de um caráter ruim. Eu ouvi uma pessoa falando assim: ore por mim porque eu tenho o dedo podre. E eu fiquei olhando, como assim o dedo podre? Todo homem que eu escolho, pastor, é podre, pastor, não é possível, não é? E a gente começa a pensar nessas situações, e eu fico orando por vocês e falando: Deus, não é possível que mulheres que têm Jesus sejam paradas, limitadas, escravizadas por causa de dores emocionais. Eu quero ler aqui, quero compartilhar com vocês um testemunho que eu li, para depois nós partirmos para o final. Abro aspas: sofri muito com desequilíbrio emocional, frieza sexual, dívidas, dificuldade financeira. Eu tinha sérios problemas de relacionamentos com algumas pessoas. Eu não sabia demonstrar amor para as minhas filhas. Eu me sentia culpado pelos abusos que eu sofri. Não me sentia capaz de ser amada pelos meus pais, e por isso eu rejeitava o meu marido e eu o culpava pelo fracasso do nosso casamento. Eu me sentia culpada por absolutamente tudo, e também me sentia culpada por tudo que deu errado na minha vida. Eu não me amava, aliás, eu me odiava, porque eu tinha muita vergonha da minha história. Pois a minha mãe, aos 16 anos de idade, foi estuprada e engravidou de mim. E eu tinha muito medo que as pessoas soubessem qual era a origem da minha história. A minha mãe ficou desesperada, tentou me abortar.
Essa história que eu carrego me machucou tanto que eu, para aliviar a dor do meu coração, comecei a me machucar fisicamente, a me cortar fisicamente, como um meio de alívio. Eu cheguei, de tanta raiva que eu tinha de mim mesma, a pensar em morte. Embora eu tenha sido alcançada por Jesus, eu não entendia que Ele tinha um plano glorioso, poderoso para a minha vida. Eu precisei ser tratada em meus traumas. Tive forte depressão e perdi a vontade de viver. Meu marido, já não suportando mais o meu estado deplorável, explodiu. Deixou claro que se eu não buscasse ajuda, ele sairia de casa. Eu não era capaz de ver a minha miséria emocional. Vivia chorando, reclamava de tudo, pois não tinha capacidade de me alegrar. Achava que era vítima da vida e que não havia jeito para mim. Minha vida estava uma bagunça, meu casamento cheio de mágoas, feridas e ressentimentos, dúvidas, dívidas. Eu realmente não sabia como sair dessa situação. Não sabia o que fazer e nem com quem falar. Finalmente, eu entendi que eu precisava de ajuda. Todas me viam como uma mulher forte, guerreira, trabalhadora, e eu tinha muito orgulho de não depender de ninguém. A verdade é que eu não tinha tempo de olhar para o meu interior e refletir sobre as minhas atitudes. Percebi que esse foi o meu maior erro que eu cometi. A Bíblia diz que se nós julgarmos a nós mesmas, não seremos julgadas. Em meu processo de cura, algumas ferramentas foram fundamentais. Primeiro, precisei reservar tempo para refletir sobre mim. E eu precisei de muita coragem para olhar para dentro de mim, porque é necessário coragem para encarar a verdade a nosso respeito. Precisei de ajuda, precisei de coragem, precisei enfrentar a dor, porque não existe cura sem dor. Eu usava máscaras para ser aceita no trabalho, na igreja. Eu era falante divertida, conseguia a atenção das pessoas por eu ser muito legal. Eu ajudava todo mundo. Eu era animada fora de casa, mas totalmente desanimada e infeliz na minha casa. Eu era forte para os de fora, mas dentro de casa, por nada eu desmoronava. No íntimo, eu tinha inveja das pessoas que eram felizes, e eu não conseguia enxergar o amor de Deus por mim. Eu só orava e lia a Bíblia em momentos de desespero, pois me sentia culpada pelos meus erros e envergonhada pelos meus pecados. Até que um dia o Espírito Santo me mostrou que eu estava pecando contra Deus por guardar tanta sujeira no meu coração. Procurei ajuda e desde 2012 estou vivendo a minha cura. Sou livre e curada e hoje posso levar a cura a outras pessoas. Esse é a parte do testemunho da irmã Roberta Sara. Ela é uma mulher que já escreveu vários livros e é fundadora do ministério Saradas para Sarar. Irmãs, a verdade é que não tem nada a ver com a forma com que você se vê. A sua dor, ela não pode determinar o seu futuro. Chega um momento que a gente se cansa de sofrer e que a gente tem que tomar uma atitude sim e procurar ajuda. Primeiro lugar, quem é crente procura ajuda pastoral. Depois você vai procurar ajuda com psicólogos, com psiquiatras sim, se necessário for, porque Deus vai usar essas pessoas para segurar na tua mão e te socorrer, minha irmã. Você não pode continuar se isolando, enfrentando tudo que você enfrenta sozinha. Você não pode fazer isso. O fato de procurar ajuda demonstra humildade.
chega uma hora que nós temos que nos render e falar: Senhor, eu estou aqui. Todas essas mulheres que você vê no Connect estão aqui sendo ajudadas emocionalmente, espiritualmente. Nós temos recebido dezenas e dezenas e dezenas de testemunhos do que Deus tem feito. E por que você ainda tem tentado viver a sua vida sozinha, isolada, sem ter contato com as demais irmãs? Eu quero te dar um conselho nessa noite. Querida, você precisa decidir fazer uma faxina emocional. Você precisa. E sabe como a gente faz a faxina emocional? Quando você lê o verso que está em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, eu já vou citar para depois nós orarmos. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Entenda que quem tem a cura que você precisa é Jesus Cristo, mas a responsabilidade de ir até Ele é sua. Ele diz assim: vinde a mim. Querida, nós precisamos entender que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados. Você crê nisso? Que Jesus é suficiente para perdoar o seu pecado? Sim, mas Ele é igualmente poderoso para perdoar o pecado das pessoas que foram deixados dentro do seu coração. Quando aquele abusador chegou perto de você e você estava na infância e te tocou e não podia ter feito isso, o pecado dele ficou dentro do seu coração. Quando você teve problema com o pai ou mãe ou a pessoa que tinha autoridade sobre você, aquele pecado ficou dentro do seu coração. Muitas vezes a gente crê no poder do sangue de Jesus somente para perdoar o nosso pecado. Mas o sangue de Jesus é suficiente para perdoar o pecado de outros que está aí dentro do seu coração. Você tem coragem de abrir o seu coração e falar para Jesus: Jesus, olha que aqui dentro tem mágoas, porque um dia eu fui espancada. Olha, porque aqui dentro existem dores por causa daquela palavra que eu ouvi. Aqui dentro desse coração há uma dor muito grande porque eu fui traída. E toda essa sujeira que é representada no texto pela sobrecarga, você precisa apresentar para Jesus. Sabe por que muitas vezes você não tem força para perdoar? Porque você quer fazer esse movimento de perdoar da terra para o céu. Olha, Deus, eu perdoei, viu? Pode me abençoar, porque eu perdoei. Só que passa 5, 10 dias, aquela mágoa está lá de novo. O caminho certo tem que vir do céu para a terra. Você precisa primeiro chegar para Jesus e entregar para Ele. E Ele, com o seu poder, vai passar o sangue dele no seu coração. E o sangue dele é suficiente para remir qualquer pecado. Jesus vem com o seu sangue, tira essa sujeira que está apodrecendo o seu coração e o seu emocional. Aí sim, você terá forças para declarar: perdoei, estou livre, estou pronta para seguir a minha história, sem prisões e sem amarras. Eu queria te convidar para ficar em pé. Peço ao Espírito Santo que, mesmo de uma forma tão rápida, testemunhe no seu coração para você entender o que você tem que fazer nessa noite. Você precisa vir a Jesus, trazer o seu coração que está cheio de peso. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. Chega uma hora que nós temos que entregar o nosso passado, entregar a nossa dor para Jesus Cristo.
E eu queria que você fechasse os olhos agora. E que em nome de Jesus você faça assim com as suas mãos. Faz assim, ó. Faz assim, com as mãos em forma de concha. E agora, com o poder da imaginação que Deus te deu, pode imaginar que não é pecado, não. Imagine que seu coração está dentro dessa concha, na palma da sua mão. E você vai fazer uma oração silenciosa agora. E vai entregar para Jesus o seu coração. E seja sincera, fala para Ele: eu estou cansada de chorar. Eu estou cansada de sentir esses sentimentos que me esmagam. Eu estou cansada, Pai. Eu estou cansada de carregar uma história que não fui eu que escrevi sozinha. Existiram muitos personagens na minha história. Então eu trago agora o meu coração marcado. Pai, eu entrego agora meu coração para o Senhor. Passa o teu sangue, Senhor. Passa o teu sangue no nosso coração agora, Espírito Santo de Deus. Aonde o inimigo tem achado legalidade para produzir as mais diversas doenças emocionais. Passa teu sangue agora, Pai, teu sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades. Entrega, irmão, teu coração para Jesus agora. Fala com Ele, o que tem te feito sofrer, para que Ele use toda essa história que você viveu para a glória dEle, porque Ele vai usar, porque Ele vai tomar a sua vida de uma forma tão poderosa e vai dar uma resposta para aqueles que te desprezaram, rejeitaram. Porque o Senhor, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele escolhe os humildes. Ele capacita aqueles que não são. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Recebe essa unção agora no seu coração, irmã. Aproveita esse momento. É o seu momento com Deus. Você precisa ser liberta. Você precisa ser curada, porque muitos dependem de você, e você não pode continuar entregando para as pessoas que estão perto de você o seu pior. Deixe que Jesus passe agora o sangue dele. Nós vamos orar. Pai de amor, nós estamos na tua presença. Nós estamos baseados na tua palavra que diz: todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa noite, de forma profética, seja derramado o teu alívio para a alma nessa noite. Pai querido, vem curando feridas profundas, quebrando amarras antigas, para que o teu nome seja glorificado na vida dessa tua filha, deste teu filho que ora agora. Eu entrego cada coração agora nas tuas mãos. Que nessa noite, o bálsamo que só o Senhor tem, seja derramado de uma forma maravilhosa. E que cada filha sua seja restaurada, para a glória do nome de Jesus. Amém. Você tem coragem de dizer amém? Entregou o seu coraçãozinho para Jesus? Continue fazendo essa oração. Todas as vezes que a dor voltar, você diga: eu já entreguei para aquele que me cura. Amém.